Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Laboratório de Ciências, aula 9 de Laboratório de Ciências. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Vamos começar a nossa aula falando um pouco sobre o manual do professor Pardal. Olha aqui que legal, a gente vai falar hoje bastante coisa do nosso manual aqui. Não vamos ler ele, né pessoal? Esse livro aqui tem mais de 1000 páginas, mas se a gente precisar a gente consulta ele, Manual do Professor Pardal. Antes da gente começar a nossa aula, hoje a nossa aula é sobre o sistema urinário, o sistema excretor. Hoje nós vamos ver alguns dos resultados. Lembram que eu comentei com vocês que eram para vocês, alunos, mandarem os vídeos para os professores do 5º ano, ou até mesmo para mim? Então alguns alunos me mandaram, tivemos alguns resultados bacanas, eu até lembro que eu comentei com vocês. Eu fiquei um pouco decepcionado, né, galera? Eu achei que iam ter fungos mais bonitos, coisas mais interessantes ali, mas nós não tivemos no meu experimento. Mas na ciência é assim, a gente tem diferentes resultados, a gente não pode depender de um único resultado. Eu falo isso porque no ano passado, quando eu dei aula, tinham vários experimentos diferentes daqueles que eu tive hoje, né? Daqueles que eu tive naquela semana que eu mostrei para vocês. Então, nesse caso, olha que legal essas imagens dos alunos aí que vocês estão vendo agora. Então tem bastante fungo, bastante bactéria. As colônias, elas se multiplicam dessa forma aí mesmo. Então lembra que eu comentei que existiam alguns copos aí que às vezes os fungos eram tão grandes que eles chegavam até a transbordar para fora do copo. Então isso acontece. Às vezes pode acontecer de ter pouca contaminação também. Então os resultados eles foram diferentes para cada um dos tipos de copos aí, né? Bom, então, já que a gente viu os resultados, espero que vocês tenham gostado. Continuem mandando seus vídeos, participando das nossas aulas. É importante vocês participarem porque é um indicador para que eu saiba que vocês realmente estão gostando da aula de Laboratório de Ciências. A aula de Laboratório de Ciências é isso mesmo, a gente experimentar, ver se a gente gosta, ver coisas novas, aprender coisas novas. Então vocês vão aprender um pouco de ciência com o professor e um pouco comigo de Laboratório de Ciências. Então, muito obrigado, agradeço a companhia de vocês todos os dias. Estamos na aula 9 já. Nossa, professor, aula 9, passa rápido, né, meu querido? Na aula passada a gente começou a falar sobre o porquê as crianças fazem xixi. Na verdade, eu joguei essa pergunta para vocês, né? Por que algumas crianças fazem xixi? Será que elas fazem porque elas não têm vontade? Ou será que é porque elas querem fazer maldade? Ah, vou fazer xixi aqui mesmo. Não é bem assim então, né, pessoal? Então, às vezes acontece e tem alguns acidentes. A gente vai ver agora a opinião de alguns especialistas, de uma forma um pouco mais científica, do porquê algumas crianças fazem xixi na cama. Então, segundo os dados da Sociedade Internacional de Continência Infantil, referência mundial na área, olha, mundial, 10% das crianças aos 6 anos têm enurese noturna primária monossintomática, como é chamado o vazamento de xixi durante a noite, 2 ou mais vezes por mês. Então, a frequência ela pode variar para mais ou para menos, dependendo da criança, dependendo da idade, dependendo da situação, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor desses motivos daqui a pouco. Então, esses são dados, né, da Sociedade Internacional, então pelo menos 10. De cada 10 crianças, pelo menos uma vai ter esse problema de fazer xixi na cama, ok? Então, não precisa se preocupar, não precisa ficar nervoso, isso acontece e a tendência é que isso diminua com o passar dos anos. A gente vai ver isso agora, ó. Então, para os especialistas, o problema pode ser genético, ou seja, ele pode ter sido passado de uma geração para outra, e ele pode também ser uma redução no controle do motor fino. O que é esse motor fino, professor? Então, quando a gente é criança, o nosso sistema nervoso, as nossas contrações são diferentes. Então, nós reagimos de uma forma diferente, né? Então, nós ainda estamos em formação, nosso sistema ainda está se adaptando, nós ainda estamos nos acostumando com as sensações e às vezes acontece isso na nossa vida. Então, é uma coisa natural e olha o que ele fala aí, ó, que é um descontrole emocional
E esse descontrole emocional pode estar relacionado a várias coisas. Então pode estar relacionado com o comportamento dos pais, com a própria criança, né? Às vezes é uma criança muito levada, gosta de fazer bagunça, gosta de fazer barulho, a mãe de repente chama muita atenção do filho, pode acontecer, né? Então a questão emocional ela também é muito importante. Por isso que é importante que vocês, pais, saibam reconhecer um pouco dessa limitação que o seu filho está sentindo, principalmente nesse controle aí da urina, porque pode ser um fator emocional também. E o que acontece é que a nossa bexiga, quando nós somos pequenos, é menor também. Então a gente não consegue reter muito líquido. Então talvez evitar a ingestão, né, de líquidos durante a noite é uma boa solução para evitar esse xixi durante a noite, né? Colocar capa, você mãe que já percebeu que seu filho faz isso, coloca uma capa, tem capas de colchões próprios para que o colchão não absorva, né, a urina, porque a gente sabe, né, que é difícil você limpar a urina de um colchão, tem que deixar ele no sol, enfim. Olha a boa notícia aí, a boa notícia é que é um descontrole recuperável ao longo do amadurecimento da criança. Então conforme a criança vai ficando mais adulta, vai ficando mais velha, é natural que a criança consiga ficar livre, né, desse problema e não aconteça mais. Então, não precisa ficar preocupado, você que é mãe, não precisa xingar seu filho, não precisa agredir ele, porque isso é natural. Acontece, pode acontecer com qualquer um. Então, você que é mãe e pai, você tem que abraçar o seu filho, acolher ele, saber o porquê de estar acontecendo essa situação. E você que é criança também não tem que ficar preocupado, descontrolada. Ah, eu faço xixi, todo mundo me zoa. Então, você que é amigo também não zoe o amigo aí, o seu vizinho, o seu primo, o seu irmão, que fez xixi na cama, porque você não sabe qual é a condição dele. Às vezes é emocional, às vezes é genético. Então, a boa notícia é que isso passa, tá? Então, fala pra mim aí, você já tinha ouvido falar nessa situação? Comente aí com o seu professor, caso você já tenha tido esse conhecimento de alguma forma, ou se os seus pais já conversaram sobre isso. Então, o que é o sistema urinário? Para a gente começar com chave de ouro. Ah, o manual do professor Pardal? Não vamos ler o manual, não. Vamos só ver isso aí mesmo. O que é o sistema urinário? O sistema urinário ou sistema excretor, eles são sinônimos, são utilizados para se referir à mesma coisa, tá? Então, é todo esse sistema da questão do líquido e das excretas também. Então, a excreta, a gente elimina ela pela urina. E a gente vai entender um pouquinho melhor o que é uma excreta e o que é a urina, tá? E a gente vai diferenciar alguns conceitos aí. Então, o que é o sistema urinário? Então, é um conjunto de órgãos, vários órgãos, que possibilitam a filtração e a eliminação da excreta. Ou seja, tudo aquilo que o seu corpo não precisa mais. Então, tudo que é excreta, o seu corpo ele tem que liberar para fora. Ou seja, aquilo que você já não precisa mais, ok? Não só você, mas as suas células, né? Todas as suas células, elas excretam alguma coisa. Ou seja, elas eliminam coisas que não servem mais para ela, ok? Então todas as células, olha aí o desenho de uma célula animal. Todas as células animais, elas têm excreção, realizam excreção. Então as células do nosso corpo, elas realizam excreção. Então tudo aquilo que não serve para ela sai pela urina, né? Então o nosso corpo ele tem um sistema coletor dessa urina, né, que na verdade ela não se transforma em urina no primeiro momento, ela se transforma em ureia, passa pelo nosso sistema, né, de filtração e aí sim ela vai para o nosso sistema urinário, fazendo com que a gente elimine num segundo momento quando a gente faz xixi, ok? Então, só para vocês saberem, não precisam decorar essas estruturas aí que estão aí, é só para a gente ver que existem várias estruturas aí que mais para frente a gente vai entender que são as organelas. São pequenos órgãos, tá? Então existe uma organela específica que vai fazer essa eliminação aí das excretas. Então como funciona o sistema urinário? A gente vai entender um pouquinho melhor agora.
Então, o nosso corpo, ele produz essa excreta e agora ele vai precisar eliminar ele. Então, as células, elas produzem essa excreta, transportam ela para a corrente sanguínea e essa corrente sanguínea transporta esse material para que ele consiga ser eliminado. Esse material transportado a gente chama de ureia. E toda excreta nitrogenada, ela tem esse nome, excreta nitrogenada, por conta do nitrogênio. Então tem uma concentração muito grande de nitrogênio. Então, da onde vem esse nitrogênio? Então, a boa parte desse nitrogênio sai das proteínas que a gente come no feijão, que a gente come na carne de vaca, na carne de peixe. Então, esse material sai daí. A gente vai entender um pouquinho melhor. Ó, o cachorrinho fazendo xixi. Quem não odeia um cachorrinho fazendo xixi no portão, né? Todo mundo. Mas aí, ó. Mas é bom, é uma sensação boa urinar, né? Você tá aí apertado, quer ir no banheiro, então é uma sensação boa. E às vezes a urina ela também está relacionada com o sistema nervoso. Como a gente viu, às vezes alguns animais, quando ficam assustados, eles urinam também. Então pode acontecer de às vezes ele se assustar, enfim, é um sistema de defesa isso. Então como funciona o sistema urinário? Há uma diferença muito grande entre a urina e a ureia. A ureia é um dos compostos que tem na urina, ok? Então, primeiro ela se transforma em ureia para depois ela virar urina. Então, na urina tem uma concentração de ureia, mas na urina tem outros compostos também. Então, a ureia é um composto mais puro. Inclusive, na indústria agronômica, né, existe a ureia que é feita para utilizar em sistemas de pastagem, principalmente para adubar, né? Essa ureia ela é vendida na forma de produto químico, ela é isolada e vendida como ureia. Okay? A urina não, a urina é o que a gente elimina no xixi. Então primeiro vem a ureia, depois vem a urina. Pensem que a urina é um produto mais elaborado, é um produto que tem concentrações de várias coisas ali, por isso que a gente elimina ela. A ureia não, ela precisa ser transformada e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então a gente vai ver agora o caminho, ó, por onde passa todo o líquido do sistema excretor. Então eu não coloquei aí onde nós ingerimos, porque o alimento ele entra pela boca, não tem outro lugar para ele entrar. Então ele entra pela boca e logo em seguida vai para o nosso estômago. Lá no estômago a gente absorve pouca parte dessa água. A água ela vai ser absorvida principalmente no intestino grosso e no intestino delgado. A maior parte da água é absorvida no intestino grosso, ok? Uma parte absorvida no intestino delgado, óbvio, mas a maior parte no intestino grosso. Essa água, então, já absorvida, né, com alguns compostos aí misturados, lembrem-se sempre que a gente nunca vai absorver só água, a gente absorve outras coisas juntas também, açúcares, proteínas, gorduras. E o fígado, ele vai ter que transportar, ele vai ter que converter esses compostos nitrogenados que não conseguiram ser aproveitados. Então, boa parte do açúcar é absorvido. Lembra lá da insulina? A insulina é importante para absorver esse açúcar, que não pode ficar correndo em uma concentração muito alta na corrente sanguínea. Depois, os lipídios, a gordura, elas também são absorvidas em uma grande parte aí nos intestinos, em uma outra parte também no intestino, no próprio estômago. E aí as proteínas, elas são um pouco mais difíceis. Tanto é que se a gente comer um prato de carne, só carne, a gente vai ficar talvez a noite toda tentando digerir isso daí. Por quê? Porque essa carne, ela tem muita proteína. E essa proteína ela precisa ser convertida depois num segundo momento. São dois processos aí chamados de desaminação e transaminação. Não precisa decorar isso, vocês só precisam saber que o fígado agora
vai precisar converter o composto que chegou dos intestinos pro fígado, agora vai precisar ser transformado em ureia. Ah, professor, então é o fígado que transforma a ureia, esses compostos nitrogenados que saíram aí, que não foram aproveitados? É o fígado. Então o fígado vai transformar isso daí para que ele não fique tóxico, né? Esses compostos nitrogenados não se transformem em compostos tóxicos, porque esse composto ele não pode ficar circulando na corrente sanguínea. Ele só pode circular se estiver na forma de ureia. Então, essa ureia, ela passa agora, aí na imagem 4, vocês podem ver, passa para o sistema circulatório. Então, o fígado ele é um órgão extremamente vascularizado, então tem bastante veia, bastante artéria no fígado. Essa ureia começa a ser transportada pelo nosso corpo até chegar no rim. Então, o rim vai conseguir absorver essa ureia, né, e eliminar esses compostos nitrogenados. Então, a excreta, diferente do nosso sistema digestório, o sistema excretório ele vai agir diferente porque ele vai eliminar essas excretas. Então, a gente só elimina excreta por meio da urina. Então, todo o nitrogênio que a gente tem no nosso corpo, a gente consegue eliminar por meio da urina. Ok? Os excessos desses compostos vão para a urina. Então, geralmente, quando você consome compostos que têm bastante proteína, a chance da sua urina ser mais concentrada é maior. E quando você consome muito álcool, a chance da sua urina sair mais clara é maior. Ah, professor, isso é bom ou isso é ruim? Depende. Então, como a cerveja, por exemplo, é um diurético, se você tomar cerveja demais, você pode se desidratar demais também. Ok? Isso é um fato. E a gente vai entender isso mais pra frente. Olha lá para o 5, ó. Então, o fígado, ele vai pegar essa ureia que está circulando no nosso corpo, lembrando que agora esses compostos nitrogenados, eles não estão livres, eles estão contidos numa molécula chamada ureia, e o fígado, e agora o rim vai transformar essa ureia aí do sangue na urina. Então, agora sim, a ureia vai ter a oportunidade de ser misturada com a água, e quanto mais água a gente tomar, maior é a pressão. Então, por isso que a gente, quando se assusta, ou quando tem algum acidente, qualquer coisa do tipo, as pessoas falam assim, ó, toma aqui um copo de água para você, olha aqui, ó, toma um copo de água com açúcar para você ficar mais calmo e tal. Mas por quê? Porque você aumenta a pressão. Então, geralmente a gente abaixa a pressão, fica com a pressão baixa, nesses momentos assim de aflição. E é uma forma de você conseguir se acalmar também. Essa água ela vai fazer parte da sua corrente sanguínea, do seu sistema circulatório, e ele vai fluir com uma fluidez melhor. Vai conseguir circular melhor esse sangue, você vai conseguir eliminar em um segundo momento por meio da ureia, ou da urina, né? A gente vai urinar. Então aí, depois que ele sai, observem aí que o fígado, ele tem uma parte que o sangue vai e outra parte que o sangue volta. O sangue venoso e o sangue arterial. Sangue venoso está aí representado na figura azul, e o sangue arterial representado nessa veinha aí, né, nessa artéria vermelha, ok? Então, sangue geralmente está circulando, o sangue venoso nas veias, o sangue arterial na artéria. Olha lá o 6. Geralmente, tá, pessoal? Não é sempre. Olha lá o 6. O 6 é a nossa bexiga urinária. A bexiga urinária ela é como se fosse uma bexiga mesmo. Então, ela tem essa complacência de conseguir retrair e esticar. Retrair, esticar, retrair, esticar. Quando a gente está apertado, a gente está com bastante urina aí. Então, a gente precisa eliminar ela. Quando a gente acabou de ir no banheiro, não tem mais nada para eliminar, ela está vazia. Qual a diferença, então, entre o sistema urinário masculino e o sistema urinário feminino? Esses órgãos de cima aí, então, os rins, são 2. Observem aí que os 2 rins aí, tanto do homem quanto da mulher, eles são mais deslocado para cima do que o outro. É a anatomia do órgão, tá?
É natural que ele seja dessa forma. Não é que você tá doido, não. É assim mesmo que funciona, ok? Então, se vocês virem aí em algum livro, é essa forma aí mesmo. Então, depois que a urina sai dos rins, ela sai na forma de urina propriamente dita e ele passa por esses dutos aí, né? Que a gente chama de ureter. Os ureteres, eles conduzem essa urina para a bexiga urinária, e aí a gente vai ter uma diferenciação, que no homem a gente tem a próstata, não vamos falar sobre a próstata agora, e na mulher a gente não tem a próstata. E no homem, ele elimina pelo mesmo canal, que é a uretra, mesmo canal que a mulher tem, o homem tem. A diferença é que o homem tem o pênis para poder eliminar e a mulher tem a vagina. Então, o fim desse processo aí todo, um deles termina no pênis e o outro termina na vagina. Ok? Essa é a principal diferença. E lembrando que os ureteres, a parede do rim, a parede da bexiga, todo esse revestimento interno, ele é preparado para conseguir suportar a toxicidade da urina. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa toxicidade agora. Então, lembrem-se, todo esse sistema interno ele é preparado para receber a urina. Então, quando a gente urina no colchão, se essa urina ficar com muito tempo em contato com o seu bumbum ou com a sua pele, pode acontecer de você se contaminar ou da sua pele ficar sensível, porque ela não aguenta ficar muito tempo em contato com a urina, porque ela é tóxica. Ela não é tão tóxica quanto outros elementos que nós temos no corpo, mas ela é tóxica também, ok? Olha aí, vamos falar um pouco então da anatomia do rim. O rim, ele tem um formato de um feijão, uma sementinha de feijão. Literalmente é esse o formato dele mesmo, formato de feijão. Observem ali que um rim é mais deslocado do que o outro para cima. E nós temos as veias que transportam o sangue venoso, o sangue que está levando gás carbônico, ou seja, ele está saindo aí totalmente carregado, e a outra parte está chegando mais limpa, né, com nutrientes necessários para carregar, para conseguir suprir as necessidades do rim. Então, lembra que eu falei que o sangue ele funciona como um nutriente? Pense aí que esse sangue que está chegando vermelho está chegando com bastante nutriente e esse sangue aí mais azulado, né, representando na imagem, é óbvio que a gente não tem sangue azul, mas aí essa veinha azul está representando um sangue venoso, ok? Observem ali dentro dos rins que a gente tem algumas cavidades. Essas cavidades vão ser responsáveis por fazer todo esse processo. A gente não vai entrar na parte de fisiologia, mas basicamente o que acontece ali dentro é que, por meio da pressão, a urina ela é forçada, a ureia, né, ela é forçada por esses dutos juntamente com a água, e esse sangue ele é filtrado. Todo o plasma que sai desse sangue por meio do extravasamento, ele é filtrado e retorna na forma de urina, ok? Olha a cor da urina aí. Então, várias coisas podem influenciar na cor da urina. Então, do amarelo claro até o vermelho aí, existem tonalidades diferentes. O amarelo claro não é uma cor tão comum de urina. A cor mais comum é o amarelo mesmo. E o que pode representar o amarelo claro? Pode ser que você está tomando bastante água, né? Então, nem sempre tomar bastante água é bom. Já falei para vocês que a gente pode perder alguns sais pela urina, e esses sais são importantes para o nosso corpo, inclusive para manter a capacidade das células se manterem sempre cheinhas com água. Então, mesmo que você consuma muita água, dependendo da forma como você elimina essa água, você pode eliminar sais também. Nossa, professor, então você está falando que eu posso desidratar tomando muita água? Exatamente. Então você pode desidratar tomando muita água porque o seu rim vai fazer essa filtração. E na maioria das vezes, você tomar, de repente, sei lá, 10 litros de água, 15 litros de água no dia,
você pode estar perdendo sais também. Por isso que às vezes a gente repõe, um corredor profissional, ele corre muito, ele perde muito sal pela pele, então ele repõe com esses isotônicos aí. Então também não é legal urinar demais por conta disso. Então comentei com vocês que quem consome muita cerveja, muito álcool, ele também pode perder, porque eles são diuréticos, e esses diuréticos aí, eles acabam fazendo com que a gente perca alguns sais também. Então, acaba fazendo com que você retenha alguns líquidos no nosso corpo também. Porque aí a água começa a circular demais no nosso sistema circulatório, extravasa, porque a pressão é muito alta, começa a reter líquido fora da corrente sanguínea. Começa a inchar pé, começa a inchar o nosso corpo de uma forma geral. Então é muito comum que isso aconteça. O amarelo é uma cor mais comum, é mais natural. O âmbar e o marrom já é a hora da gente começar a ficar atento, tá? O âmbar um pouco menos, mas o marrom já é a hora da gente ficar atento. Por quê? Porque agora a urina ela está começando a ficar concentrada demais. E o marrom pode também estar relacionado com algumas medicações que você toma. Então, dependendo do medicamento, ele pode apresentar essa coloração na urina. E o vermelho está relacionado com o sangue. Na maioria das vezes, uma urina muito vermelha pode ser que a urina, que a sua corrente sanguínea esteja com algum problema, principalmente a corrente sanguínea desses órgãos aí relacionados ao sistema urinário. A bexiga pode estar com algum problema, esses uretérios podem estar sangrando, algum dos órgãos aí no rim pode estar tendo algum tipo de problema também. Então é a hora da gente já ficar esperto. Detalhe, por que os médicos pedem exame de urina? O exame de urina ele vai identificar algumas coisas, como por exemplo a concentração de açúcar. Se você estiver eliminando o açúcar pela urina, significa que o seu pâncreas, lembra lá do seu pâncreas? O pâncreas que é um órgão que fica aqui, próximo da região abdominal, que serve para conseguir absorver, né, essa açúcar, não deixar ela livre no nosso sangue. Se o pâncreas não estiver conseguindo fazer essa função de produzir insulina para que esse açúcar não fique livre, essa açúcar ela vai sobrar e vai ficar aí na urina. Então é uma forma da gente identificar se está tendo alguma deficiência no pâncreas. E existem outros exames, exames de fezes e exames de sangue. Exame de fezes geralmente vai identificar se você tem algum parasita no seu corpo, um verme ou alguma coisa do tipo, algumas solitárias, alguns eumintos também, são identificados aí principalmente no seu trato gastrointestinal, para saber se você tem algum problema aí nessa região, ou até mesmo sangue. O sangue pode estar concentrado em algum desses órgãos e a gente não enxergar. Falando agora do exame de sangue, o exame de sangue pode identificar algumas coisas também. Por exemplo, o açúcar. O açúcar, se estiver em grande concentração, também pode estar relacionado com o pâncreas. Questões de sais, equilíbrios de sais também podem estar relacionados com o sistema circulatório, e aí você vai direto na fonte do problema. E também, outra coisa importante, quando a gente fica com uma doença, principalmente doenças infectocontagiosas, coronavírus, doenças como a gripe, essas doenças elas fazem com que as nossas células de defesa, que são as células brancas do nosso sangue, que são os linfócitos, por exemplo, eles se concentrem, fiquem em maior quantidade. Isso acontece, é natural, e a gente vai começar a ter maior concentração. Já é um indicativo, dependendo da concentração, para o médico conseguir identificar se a gente está com uma bacteriose ou com uma virose, né? Então, esse é uma prova, mais uma forma do médico saber que você está com aquele problema, ok? Enfim, então observem aí vários tons da urina. E agora a gente vai falar sobre os tipos de excretas. Excretas a gente só libera no nosso sistema excretor, no nosso sistema urinário. Então, o sistema urinário,
ele está diretamente relacionado com a forma como a gente urina. Então, existem outros organismos que urinam de outras formas. A gente libera as nossas excretas nitrogenadas por meio da ureia. Então, observem aí no meio, onde tem a zebrinha. A gente libera essa molécula aí, ó, de ureia. É assim que ela fica circulando no nosso sangue para a gente conseguir absorver e eliminar na forma de urina. Já os peixes, a maioria dos peixes, né, a maioria dos peixes ósseos, eles liberam na forma de amônia. Ah, professor, a amônia é mais tóxica? Ela é bem mais tóxica que a ureia. E muito mais tóxica ainda do que o ácido úrico aí da ave que vocês estão vendo. Então ele precisa estar próximo de um local onde tenha bastante água, ok? Para ele ser eliminado. Então o peixe, ele não segura por muito tempo essa ureia no corpo dele. Ele acaba eliminando de uma forma rápida. Por quê? Ele tem disponível ali ao redor dele essa quantidade de água para ele conseguir eliminar. Geralmente é assim que a gente observa a amônia nesses organismos. Já a ureia, em animais ureotélicos, que somos nós, né, os seres humanos, os mamíferos, a maioria dos mamíferos, todos os mamíferos na verdade, né, os anfíbios e os peixes cartilaginosos, eles liberam por meio de ureia. Então, dessa forma, a gente consegue armazenar um pouco mais. A gente consegue reter esse líquido no nosso corpo por mais tempo, porque ele não é tão tóxico assim em comparação com a amônia. Já os animais que urinam por meio do ácido úrico, eles eliminam esse ácido úrico de uma forma um pouco mais tranquila. Então ele é menos tóxico. Só que ele permanece pouco tempo no organismo desses animais. Então as aves, os insetos, eles não acumulam por muito tempo. As aves, de uma forma geral, elas não acumulam porque realmente não acumulam, por exemplo, em grandes vesículas, como é a nossa bexiga, porque eles não podem armazenar isso por muito tempo. Imagina só, um passarinho que voa, ele precisa estar leve. Então por isso que ele não pode ficar com esse líquido muito tempo ali. E ele é pouco tóxico. E o ácido úrico, as aves eles eliminam o ácido úrico de uma forma muito comum, porque eles eliminam num local único ali, que é a cloaca. Então, quando o cocô desse animal aí, da ave, ele sai uma coisa só, né? Sai tudo misturado ali. Aquele cocô que não sai de jeito nenhum do carro da gente. Fala a verdade, né? Então, nem todos os animais urinam da mesma forma. A gente vai confeccionar um modelo didático agora. É a hora da gente fazer o nosso experimento. Ô, maravilha! Ô, glória! Agora que a gente vai colocar a mão na massa. Detalhe, pessoal, ó, observem uma coisa. Vocês vão precisar da ajuda de um adulto para poder fazer esse experimento. Tomem cuidado porque às vezes vocês vão precisar de materiais pontiagudos, então por isso que é necessário a ajuda de um adulto, ok? Sempre orientem os seus filhos. Aí, ó, olha aí a caixinha de papelão. Essa caixinha de papelão vocês vão usar para fazer a base do modelo. A fita, vocês podem usar fita crepe ou durex largo. Eu aconselho que seja o durex por conta da estética. Uma tesoura ou uma faquinha para vocês cortarem esse papelão. De preferência que seja uma tesoura que não tenha ponta. Uma mangueirinha dessa vocês encontram em lojas de construção, qualquer loja de construção próximo da casa de vocês, eles usam essas mangueiras para medir nível. A mangueirinha mais fininha que tiver lá. Bexiga, vocês podem encontrar em casas dessas de festas, né? Geralmente algumas mercearias têm também, supermercados. E o último material que a gente vai precisar é a seringa. A seringa sem agulha. Cuidado! A agulha é muito perigosa, só pode ser usado por profissionais da área da saúde ou por familiares que aplicam insulina. Então, nesse caso, não precisa da seringa com agulha. Pode ser sem agulha mesmo, tá? Do jeito que está aí na imagem. Agora a gente vai ver o vídeo.
Lembrando, pessoal, que vocês podem colocar também aqueles lacres, eles chamam de enforca-gato. Também é uma forma de manter eles mais fixos. Vai ficar bonitinho, né? Não ficar jogado. Então vocês podem usar também se vocês quiserem. Bacana ter uma cola quente também, tá? Poder fazer o isolamento aí. Vocês podem pintar também, tá, pessoal? Pintar com a cor que vocês preferirem aí. Não quiser usar o feltro. Pronto! Então foi uma aula bem rapidinha, bem gostosa de aprender. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então mais uma aula que a gente tem experimento, material didático para confeccionar. É sempre uma satisfação muito grande. Professores, são as minhas referências, essas são as minhas referências. Acabou nossa aula, meu Deus, como passa rápido, né? Mas hoje a aula foi gostosa, espero que vocês tenham aproveitado bastante. O professor Pardal adora estar próximo de vocês o tempo todo. A gente está saindo dessa situação, as vacinas começaram a chegar. Provavelmente, eu espero, né, que daqui a algum tempo, quando vocês reverem esse vídeo, que esse momento de pandemia já tenha terminado. E espero que vocês curtam aí, né, esses momentos próprios com a família de vocês em casa, para fazer esses experimentos mesmo. A gente sabe que é muito gostoso fazer essas coisas em casa, né? Para você que tem um filho, uma filha, então às vezes tem um pouquinho de atenção para fazer um modelo desse. É bacana de você fazer com seus filhos para você conseguir curtir um pouquinho mais esse tempo livre aí, tá bom? Então, um beijão, forte abraço para vocês, se cuidem e até mais!